começou o programa, né? Porque, assim, vamos ao trabalho, né? Homens trabalhando, né? A referência do nome da banda aí numa tradução livre. Então, vamos trabalhar, Sandy? Eu já queria começar, assim, no seu currículo já me chamou a atenção uma palavra que eu não tenho a menor ideia do que significa. Vamos lá. O que é um método RAF? O método RAF é um método de reorganização, né, da parte de atividade, né, física e fisiológica. Então, nós temos um treinamento, né, participa de um treinamento, e isso é aplicado em outras pessoas, para eles aprenderem a fazer uma reorganização dessa parte física, né, e a parte da atividade física em si. O método RAF, ele desafia você em vários aspectos da vida. Que interessante, gosto de desafios. O que você está com cara de interrogação? Eu estou com cara de interrogação porque eu falei assim, me fale mais a respeito, mas você vai falar, eu preciso entender. Estou precisando me organizar. Eu estou precisando de sair, né? O Simon também, assim, a Deise já falou na abertura, né, que você tem alguns livros escritos, o Habilidade com as Pessoas. Gente, o livro é grande, eu vou mostrar ali, eu pedi para o Rodrigo mostrar na live, para quem está acompanhando pelo Facebook. Do tamanho de uma Bíblia. O livro é grande. E também ele trouxe aqui para a gente um pré-lançamento, Simon. Isso, Comunicação Interpessoal na Empresa. Esse livro trata de 6 habilidades sociais que são urgentes para o profissional de alta performance. Esse livro eu escrevi para marcar os meus 10 anos como palestrante, que eu completo amanhã, dia 20 de outubro de 2018. Então, estou comemorando, lançando esse livro, que ele trata da habilidade da comunicação dentro do ambiente empresarial, abordando a comunicação interpessoal de forma prática, que a gente precisa fazer para resolver problemas cotidianos. Eu queria começar já falando disso, pode? Achei interessante. Quando você está precisando urgente de habilidades sociais? De parar, né? De diminuir um pouquinho. Depois que a gente vai se descobrindo, eu acho que desenvolvendo algumas habilidades, a gente às vezes tem que repensar, né? Se tá precisando reciclar alguma, se não está muito, enfim. Mas agora, sério. Trazendo um pouco a reflexão que você foi falando, né? Quando eu e o Daniel, a gente foi conversar sobre o programa para decidir qual seria a pergunta, né? Já foi um observatório, né? Já foi um programa. Então, a gente decidiu, né? Competência profissional está relacionada com a realização pessoal? Né? E aí, assim, me vem um universo de pensamentos quando eu olho para essa pergunta. Né? Primeiro porque as pessoas têm o costume de separar a vida pessoal da profissional, sendo que nós somos um só. Né? Então, todas as vezes que a gente tenta fazer isso com qualquer área da vida, inclusive, né, a gente pode encontrar dificuldades, porque a gente não se divide. Né? A gente pode se organizar com o método RAF. Verdade. A gente pode se organizar, mas a gente não funciona separado. Uhum. Né? E quando eu penso, assim, você está completando 10 anos, né, de palestrante, e esse livro vem com conteúdos que eu acredito que envolva uma palavra que me veio em mente, que é transformação. Né? Talvez toda a sua percepção há 10 anos atrás, ela veio se aprimorando e amadurecendo, né? Assim como o mercado de trabalho. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria comentar é que, assim, às vezes a gente escuta em clínica, mas eu preciso me transformar para o mercado de trabalho me aceitar. Né? E aí eu costumo refletir algumas questões. A transformação, ela acontece naturalmente, né, no universo, com o tempo e com tudo. Talvez o desafio não seja me transformar, mas ter a consciência que essa transformação existe. Né? Meio que incorporar mesmo, ok, então tudo está em transformação. Né? Tem aquela frase que eu amo, que nada é fixo nem permanente, só a transformação. Sim. Né? A transformação, ela é fixa. Né? Então, quando a gente se apega... eu trabalho com orientação profissional, né, e aí eu vejo que em pouco tempo as profissões mudam também muito. Né, de acordo com as necessidades humanas. Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho. Nesses 10 anos aí de caminhada, tá certo o que eu estou falando? Essa transformação existe? Como é que você percebe a mudança do mercado de trabalho e das competências que precisam ser desenvolvidas nos últimos anos? Perfeito. É interessante você mencionar isso, porque quando a gente fala, Deise, de transformação, ela pode ser para o bem, quando o indivíduo está consciente de que essa transformação existe. Você mencionou aí a clínica, provavelmente você enfrenta clientes aí, recebe clientes, pacientes que têm essa dificuldade de estar consciente que a mudança existe.
Então, quando a consciência está presente, o indivíduo vai se transformar para o bem. A transformação ela vai acontecer de qualquer forma. Quando o indivíduo não está consciente, ele começa a se transformar para uma coisa pior do que antes. Hoje de manhã eu estava conversando com uma gerente administrativa e a gente estava conversando sobre as dificuldades que ela tem com o patrão. Hoje parece que a classe empresarial não percebeu que eles precisam continuar trabalhando. Então é muito comum a gente encontrar empresários que pararam de trabalhar, simplesmente delegaram. E se a gente for analisar, os empresários, de um modo geral, eles perderam essa habilidade de abraçar o trabalho e continuar trabalhando. Nós falávamos ainda há pouco sobre a questão da competência como parte da realização pessoal, né? Estou na presença de 2 psicólogos, por favor me corrijam se eu estiver errado. Freud acreditava que o homem, para se realizar, ele precisava de harmonia com a família de origem, com a família constituída e com o trabalho. A não satisfação com o trabalho faz o indivíduo ficar insatisfeito. E hoje o que eu observo, né? Dos 10 anos, né? De quando eu comecei para hoje, o nível empresarial caiu. A transformação foi para pior. Hoje o empresário tem medo do funcionário, tem medo do gerente de banco, tem medo do contador, tem medo do concorrente. Nós estamos vivendo uma era que os empresários são soft. Eles são muito frágeis. É comum você encontrar empresários adoentados. Eles perderam essa capacidade de ver a importância que o trabalho tem na vida deles. Então essa, para mim, tem sido uma necessidade urgente. Fazer o indivíduo resgatar para ele as competências necessárias para atuar, para se expressar no ambiente de trabalho e na vida de maneira ativa. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você falou do empresário, mas isso a gente pode estender isso para os profissionais também? A gente está falando assim, na clínica você falou, né? Você citou a clínica. Eu acho que hoje 40% dos pacientes que eu atendo clinicamente, o trabalho é parte central do processo terapêutico, porque ele ocupa um lugar importante. E muitos deles são trabalhadores, funcionários, colaboradores de empresas, que também às vezes têm essas características que você mencionou. Você tem essa percepção também? Essa percepção ela vai mais da pessoa que está olhando para o líder. Eu concentrei meu trabalho de uns 5 anos para cá no desenvolvimento de lideranças, empresários a partir da habilidade de comunicação. O que eu observo? Quando o líder é forte, ele imprime um ritmo na equipe. Ele provoca, ele acompanha, ele cuida do funcionário. Então, para dizer, né, apenas completando esse raciocínio, né, os profissionais, em geral, também precisam entender que é necessário uma transformação para a competência. Mas, especificamente sobre esse público, a gente nota que eles olham para o líder buscando um exemplo nesse sentido também. Então, é necessário que o profissional também se transforme, faça do trabalho uma forma de expressão dos seus valores, mas aí a gente observa que ele precisa de um exemplo no dia a dia. E esse exemplo está no líder. O líder é aquele que é para ser seguido, por isso que ele é um líder, né? Então ele tem que estar fortão, né? Capaz, competente, com as habilidades necessárias para conduzir sua equipe. E é isso então que você está falando? Isso, porque uma das coisas que a gente nota é que as pessoas precisam de exemplos. Muitas pessoas hoje no ambiente de trabalho não tiveram um exemplo de trabalho vindo da família. Às vezes a pessoa via, por exemplo, os pais um pouquinho só à noite, de manhã e no final de semana. Então não viram os pais em ação. Então aquele referencial de autoridade, ela acaba transferindo para o líder dentro do ambiente de trabalho. Se ela chega lá e se depara com um líder fraco, ela fala assim, mas se esse aí que é um líder está assim, eu também não preciso me esforçar muito. Então acaba se caindo naquela monotonia de fazer o trabalho para pegar mesmo o salário. Infelizmente, aí é claro, né, falando dentro do meu espectro aqui, que é a região em que a gente atua, isso está muito claro. As pessoas estão com dificuldade de expressar os valores que têm no ambiente em que elas estão. E acredito que em todos os ambientes, todas as pessoas, independente da idade, né, a gente encontra isso também na clínica. Mas eu queria, antes de falar um pouquinho disso, acho que vocês dois conversavam sobre uma palavra, que eu gosto sempre de nomear em algum momento do programa um pouco, assim, então a gente está falando disso, né? E eu acho que
fica muito clara pela sua explicação a palavra adaptação, né? As pessoas encontram a dificuldade, inclusive os líderes, então eu nunca tinha pensado pelo lado dos líderes, né? Uma dificuldade de adaptação a tudo que aconteceu de novo, né? Em que talvez o maior desafio seja encontrar estratégias de adaptação a tudo que se transforma o tempo todo, né? Que linka com o começo da nossa conversa, né? E aí uma dessas estratégias entra nessa área que você está comentando, que é a comunicação, né? Na clínica eu costumo falar, já falei em outros programas disso, a dificuldade de se comunicar até com a gente mesmo. A gente não percebe nem o que o nosso próprio corpo está falando para a gente. Né? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Estou ansioso, estou com sono, estou com fome. Né? Então, essa comunicação, às vezes a gente procura e busca ela muito lá longe, mas ela está aqui. Né? Eu preciso aprender a me comunicar comigo primeiro, para depois eu tentar me comunicar com uma segunda pessoa. Né? E aí queria pedir a ajuda da Sandy. Né? Com atividade física, com essa estratégia também, você percebe que as pessoas passam a conseguir se comunicar com elas mesmo no ambiente de trabalho pela atividade física, uma vez que eu começo a utilizar o corpo como um instrumento a meu favor? Boa pergunta. Só que a Cindy vai responder daqui a pouquinho. Eu sabia. Depois do intervalo, daí a Cindy já pensa que a gente já volta já, mas a gente precisa fazer um intervalinho e já volta já. Ok. Observatório Cultural volta já, aqui na MAC Rádio. Para um planeta inteiro de audiência. MAC Rádio. Além da sua TV, você assiste a TV Poços pelo seu PC, tablet e smartphone. Acesse a Play Store e Apple Store. Baixe o aplicativo da TV Poços e fique por dentro da nossa programação, recebendo em primeira mão as notícias da nossa cidade e região. Assista quando e onde quiser. As melhores reportagens, entretenimento para toda a família, esporte, música e jornalismo. TV Poços, um novo modo de ver TV. Vem aí o terceiro simpósio de reabilitação multidisciplinar e inclusão escolar, idealizado pela ADEFIP, com o tema A Intersetorialidade e o diálogo entre diversas áreas como instrumento de ação na sociedade. Dias 19 e 20 de outubro. Inscrições e melhores informações pela ADEFIP 3697-3100. O futuro do rádio. É o que a MAC Rádio faz hoje. Você sabia que é possível agendar uma sessão de conciliação para resolver seu problema sem ter que entrar na justiça? Sabia também que durante o andamento do processo você pode usar a conciliação para fazer um acordo? Pois é, a conciliação é gratuita, rápida e todos saem ganhando. Em Poços de Caldas, procure o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, na rua Minas Gerais, 598. Informe-se pelo telefone 3697-2575. Sabe por que eu confio na escola do meu filho? Porque eu confio no compromisso com a educação de qualidade. Porque conheço a dedicação dos professores e porque a escola do meu filho utiliza o sistema positivo de ensino. Um sistema completo, com materiais didáticos e recursos digitais focados na aprendizagem. Agende uma visita e conheça todos os diferenciais. Porque educação se faz com confiança. Informações 37139666. Colégio CEPOC. Um mundo melhor começa na escola. Para um planeta inteiro de audiência. MAC Rádio. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI.